Ih, pronto. Resolvi. Nossa, que lugar lindo! Que incrível! Olá, Bem-vinda! Que delícia! gente, Ah, a todo mundo. é! Nossa, que bom, né? A gente poder fazer isso, compartilhar conhecimento, mesmo nessa confusão toda. Que bom, que privilégio. Viva a tecnologia! Vanessa, eu vou começar perguntando o que é prejudicial para a imunidade? Bom, prejudicial é tudo que não faz parte do nosso corpo, né? Começar pela poluição, pelas toxinas que a gente está em contato hoje em dia, agrotóxicos, medicamentos, enfim, tudo isso atrapalha o funcionamento normal, né? Então não deixa os nossos nutrientes que poderiam estar disponíveis para isso atuarem, né? Então, comida industrializada, que tem muito aditivo, que tem metal pesado, enfim, álcool é super imunossupressor, desidrata, né? Sendo que então, nesse momento realmente não é o momento de ficar. Não é o momento de tomar uma cachaçinha, mas e um vinhozinho, tal? Pode tomar para dar uma relaxada, uma desconectar. Então, acho que é muito relativo, acho que depende muito do conjunto de fatores de cada um, né? De como cada um já cuida de si diariamente, do quanto de nutrientes que você já tem disponível, porque se são pessoas que não bebem água nunca, que dormem super tarde, que comem só junk food industrializado e não tem nutriente circulando, mesmo uma taça de vinho por dia, acho que nesse momento não convém, porque a gente precisa concentrar energia e nutrientes para, né, para nossas defesas. Mas mesmo quem é esportista, quem bebe água, nada de como alcoólico nesse momento, pelo amor de Deus, gente. O hospital já está muito cheio. Então, aí vai depender de cada um. Se você sabe que você tem uma boa imunidade, você nunca fica doente, você tem um estilo de vida saudável, aí acho que tem o bom senso de cada um também, né? De entender o que, que é o que pode fazer ou não. Sim. Pessoal, quem tiver pergunta, quem está entrando agora, pode mandar. A Vanessa é um privilégio nosso, um presente estar aqui com ela. Ela é nutricionista. Obrigada a você pela oportunidade. Não, maravilhoso. Conta um pouquinho da sua formação, vá, só para as pessoas saberem o que perguntar. Tá. Eu sou nutricionista, pós-graduada em nutrição funcional, que é uma forma de ver a saúde, né, o corpo humano como um todo. Então, a gente vai a fundo na causa dos problemas, das questões, das doenças, né? Então, não adianta a gente ficar tratando com uma dieta para o resto da vida ou com um medicamento para o resto da vida, se a gente pode ir na causa dos problemas, que geralmente é inflamação, Opa. desnutrição celular e intoxicação. Né? Então, isso tudo vai gerando doenças e a gente tem que nutrir as células. Só que às vezes a gente está tão inflamado, intoxicado, que esse nutriente não chega aonde tem que chegar para fazer a função celular dos sistemas do corpo. Então, o meu foco é bem esse, é desintoxicação e desinflamação e a nutrição mais profunda mesmo. E eu É, também fiz uma formação em medicina chinesa, então trabalho um pouco com a coisa das energias do yin yang, do comportamento relacionado também à alimentação e do biotipo de cada um, né? O que cada um tem em desequilíbrio que afeta o comportamento e né, as escolhas também e não só o as biotipo, mas dificuldades. também a ansiedade, né, Vá? Essa coisa essa coisa psicológica que afeta tanto, né? Sim, exatamente. Cada um tem as suas questões lá da infância, da vida inteira, e traumas e tal, que leva a gente a ser de tal maneira e escolher determinados alimentos, inclusive, né? Agir de determinada maneira que às vezes prejudica. Então a gente pode equilibrar isso também com alimentos, né? Cada elemento, né? Madeira, que é o fígado, baço, pâncreas, que é o terra. Então tem alimentos que vão equilibrando cada um desses elementos. E Acabou de também perguntar saber aqui, que ó, bem-estar do toque. Quais os alimentos que ajudam a sobrecarregar o fígado? Vai. sobrecarregam o fígado. Bom, tudo que é toxina ambiental que eu falei, né, poluição, agrotóxicos, aditivos nos alimentos, então tudo que é industrializado, que já tenha sido modificado pela indústria, que não vem que eu falo que não é comida de verdade, que não vem da terra, não cresce na árvore, é um potencial intoxicante, né? Sobrecarrega o fígado por conta de ele ter que eliminar a toxina. Então a gente tem capacidade de eliminar até certo ponto. Se a gente está com o copo cheio, já não dá mais nutriente e só continua comendo industrializado, toxina de tudo que é lado, a gente vai esgotando a capacidade, né?
Com certeza. Então, é mais assim, são refinados, são alimentos de origem animal, excesso de alimentos de origem animal que não são orgânicos, digamos assim, né? Que tem muitos hormônios, antibióticos usados para a criação dos animais. Então, tudo isso é para o nosso fígado, atrapalha a nossa desintoxicação, atrapalha a nossa função hormonal, nosso sistema hormonal. Uhum. Na Então, verdade, realmente, está falando aqui, ó, que ele ou ela, não sei, bem-estar do toque, se o que elimina essas toxinas do fígado. Aí, meu amigo ou minha amiga, é um processo que eu fiz de 21 dias, que eu vou te falar. Não foi fácil, foram 5 ou 6 quilos a menos que eu perdi em 21 dias, gente. Mas esse detox da Vanessa vale a pena. Mas realmente libera tudo, né, Van? então, a gente pode começar com um detox mais simples, digamos assim, nesse momento, né? Porque acho que no momento de fortalecer a imunidade, a gente não pode fazer uma desintoxicação tão profunda, porque a gente mexe muito com o sistema imunológico e nesse momento não é o caso, assim. Nesse momento a gente pode tirar, fazer o detox da despensa, que eu falo, tirar tudo que não é comida de verdade, industrializado, refinado, empacotado, temperos de pacotinho, refrigerantes, sucos de caixinha, tudo isso que não é comida de verdade. E o que vai ajudar o fígado nesse momento é beber muita água, é comer muitos alimentos verdes, né? Abundância de verde, suco verde, verduras refogadas, saladas cruas, enfim, verdes, verdes e verdes, amargos, que o fígado adora, né? E azedos também. Limão ajuda muito o fígado. Todos os cítricos vão ajudar, né? Maracujá, abacaxi Legal. e antioxidantes em geral, né? Então, os alimentos coloridos e naturais, né? Tudo que é vermelho e roxo também, beterraba, açaí sem açúcar de preferência, frutas vermelhas e roxas, né? E as Entendi. frutas amarelas e alaranjadas também, né? Abóbora, mamão, cenoura, enfim, É, manga. quem perguntou Tem isso foi a muitas Melissa. vitaminas. Obrigada, viu, Melissa, pela sua contribuição. E tem um monte de pergunta aqui, deixa eu passar para essa outra. Além da laranja, qual outro alimento ajuda a fortalecer a imunidade? Vamos chegar nessa parte. Tá, então vamos lá, vamos para essa parte. Vamos fortalecer a imunidade, galera. Como fazemos, Vá? Bom, a laranja realmente é rica em vitamina C, mas assim, existem outros alimentos muito mais, inclusive a goiaba. Uma goiaba tem muito mais vitamina C que uma laranja, que a gente pensa em Jura? laranja como suco de laranja, que a gente toma 3, 4 laranjas de uma vez. É claro que é benéfico, pode usar também nesse momento, tudo que tiver vitamina C é bem-vindo, mas pode usar outras frutas, fontes de vitamina C, como a goiaba, a manga, o limão, né? E casca de cítricos, inclusive, não joguem fora. Até fiz um post sobre isso ontem, se vocês quiserem ver, eu dei umas dicas lá sobre Arroba coisas que a gente Nutri pode Vanessa fazer. Ali. Chazinhos, enfim, raspar a casca do limão, pôr na salada, pôr na comida, fazer um suco, receitas. Então, se você vai usando limão e sobra aquela casca, você pode congelar num potinho e aí quando tiver duro você consegue ralar na comida e usar, porque tem muito mais vitamina C e tem compostos antivirais também nas cascas dos cítricos, né? Então não Sim, vamos desperdiçar nesse momento que a gente não pode sair de casa. Então, quanto mais a gente usar os alimentos integralmente, melhor, né? melhor, com certeza. Vamos Então, dar tudo. frutas em geral, né? As frutas vermelhas e roxas também tem muita vitamina C, enfim, a maioria das frutas, né? Tá, E também tem vitamina C nos verdes, né? Que eu falo que está disfarçado com lá. Então, certeza. salsinha, por exemplo, é riquíssima em vitamina C. Rúcula, brócolis, todas as folhas verdes e legumes verdes têm vitamina C. Simone Carvalho, eu já volto com você na sua pergunta, tá? Eu queria saber, Vá, sobre. Você falou das cascas, né? Sobre a casca da banana, que foi uma pergunta que surgiu também. Eu acho que a biomassa de banana verde é super bem-vinda, né? Mas a casca da banana, ela é só um bagaço ou ela tem nutrientes também? Ela tem antioxidantes também, com certeza. Acho que tudo tem, né? A gente só tem que tomar cuidado com a procedência, se não é orgânica, vai ter o veneno ali. Então, nesse momento, tentar higienizar o máximo possível e pode usar, sim, que eu tô até pensando numa receita de hambúrguer de casca de banana aqui também para postar. Maravilha. E ela tem a fibra que é bem-vinda, muito bem-vinda nesse momento, para alimentar nossa flora intestinal.
Que é uma outra base, que é a base da nossa imunidade, na verdade, né? Ela barra a entrada de vírus, de bactérias, de antígenos, de tudo que é coisa. Então, com uma flora intestinal boa, com uma mucosa intestinal íntegra, a gente consegue se proteger, né, de É, invasores. exatamente. Gente, barulho de avião, de carro, pessoal, fica em casa. Ah, não, é o lixeiro. Bom, então vamos falar de intestino, gente, que é o segundo cérebro. Peraí, deixa o caminhão passar. Tchau. Vamos falar do intestino, Vá? Como a gente mantém o nosso intestino íntegro, funcionando, absorvendo aí os nutrientes, as vitaminas, as proteínas, etc. Tá. Sempre volta naquela dica, naquela base fundamental que é coma comida de verdade, que é o que nasce na terra e cresce na árvore. Então, tudo que for refinado, industrializado, aditivado, com esse monte de toxinas, vai prejudicar a nossa microbiota, né? Porque ela tem um pH ideal para sobreviver ali. Então, se a gente fica comendo agrotóxico, medicamentos refinados, né, dando mais alimento para fungos e bactérias do nosso intestino, que vão ganhar força, a gente não consegue manter a nossa flora boa, né, a nossa microbiota boa em ação. Então, ocorre o que a gente chama de disbiose. Então, a gente tem que prezar para manter a nossa saúde intestinal, que não é só ir no banheiro todo dia. Né? Isso se reflete em todos os sintomas que a gente possa ter no corpo, porque é dali que a gente absorve nutriente, de fato. Então, até chegar no intestino, está fora do corpo. Né? No intestino é que a gente recebe para o sistema sanguíneo, né? Enfim, para os tecidos e órgãos, os nutrientes. Então, manter a microbiota equilibrada é comer comida de verdade, muitas fibras prebióticas, que é o que alimenta a flora, né? Então, o prebiótico é a comidinha para o bichinho do bem, né? E o probiótico é o bichinho em si, que a gente também encontra em bebidas fermentadas, né? Kefir, kombucha, Rejuvelac, são bem-vindos também, alimentos fermentados também. Porém, o mais importante é a gente ter comida disponível para o bichinho do bem. São as fibras. Então, muita verdura, Peraí que deu muita uma falhadinha no casca de áudio. fruta, bagaço de cítricos, Repete só essa gelzinho última de frase. linhaça. Ficou mudo aqui. Repete só essa última Tá frase. ouvindo? Porque, sim, estamos te ouvindo. Estão ouvindo? Sim, sim. É só que você estava falando uma coisa importantíssima, que Ficou mudo aqui. Não, mas a gente está Tá te ouvindo. super baixo. Pessoal, estamos ouvindo ela? Vanessa, não sai agora, tem muita pergunta. Peraí. Tá tudo certo? Tá baixo o volume. Vocês estão me ouvindo? Eu estou. Vamos ver se a galera também. Parece que sim. Bom, vamos lá. Bebidas e frutas doces, naturalmente doces, né? Como caldo de cana, tem açúcar. Ó, a galera tá falando que sim. Como que é esse açúcar? Assim, existe o açúcar refinado, demerara, o açúcar, enfim, 1001. Fala um pouquinho. Eu não tô te ouvindo bem. Eu vou tentar pôr um fone aqui rapidinho para ver se melhora. Tá. Então espera aí, pessoal, que nós vamos falar de açúcar, essa coisa tão gostosa para a boca e às vezes tão prejudicial para o organismo. Agora né? melhorou. Tá. Então, fala pra gente dos açúcares, por favor, Van. Qual açúcar. pode? Bom, açúcar em geral, ele é imunossupressor. Assim, a gente não precisa de açúcar, de fato, açúcar como a gente vê, de colocar. Então a gente precisa de alimentos que contenham fonte de energia, né, de carboidratos do bem que vem da comida de verdade. Então a gente não precisa de açúcar branco, de açúcar mascavo, de qualquer coisa. A gente pode utilizar em pequenas quantidades, de vez em quando, né, se tiver com o resto equilibrado. Mas o que acontece? O açúcar, principalmente o açúcar branco, ele tem muita toxina também. Ele tem aditivos para o refinamento, branqueador, né, antiumectante, metais pesados, enfim. Isso tudo vai mudar aquele pH lá, que eu falei da flora intestinal, da microbiota, vai matar um pouco da nossa flora e vai alimentar fungos e bactérias que viram bactérias do mal, fungos do mal e invadem nosso sistema. Então, não é legal, neste momento, principalmente, comer açúcar. Tá. Né? Então vamos utilizar os açúcares naturais, a batata doce, né? Uma quinoa, um arroz integral até, as frutas, que é o que a gente precisa de vitaminas, muitas vitaminas e minerais nesse momento. Sim. A galera tá enlouquecida aqui pedindo para você repetir sobre probióticos e pré-bióticos. Peraí que o caminhão passar. Bom, vai falando.
Bom, pré-biótico é o antes do biótico, quer dizer, é o pré-requisito para você ter a vida, né? Ou seja, você tem que alimentar a vida, vamos dizer assim. Você tem que alimentar os seus bichinhos do bem com comida de verdade que tenha fibras. Então, fibras prebióticas são aquela comidinha que vai alimentar a sua flora do bem. Que você encontra em todas as comidas de verdade, digamos assim. Verduras, legumes, frutas, os grãos, as leguminosas, né? Os feijões, sementes, castanhas, enfim, tudo isso. Tem alguns alimentos que a gente vai encontrar determinadas fibras prebióticas que são mais concentradas, enfim, que ajudam mais a flora, como por exemplo a biomassa de banana verde, que a gente pode fazer e congelar em cubinhos de gelo, né, na forma de gelo e usar nos sucos, nas receitas. Dá para fazer tudo com ela, fazer até brigadeiro. Como que faz uma biomassa, Van? Me perguntaram anteriormente, tá. Como fazer? A gente simplesmente, você vai cortar comprar uma banana bem verde, né, um cacho de banana bem verde. Qual tipo de cortar qualquer banana. Eu gosto mais da prata, mas você pode fazer com nanica, com outras bananas também. Você tem que cortar aquele cabinho preto, mas bem rente, para não ficar amargo só, né? Destaca as bananas, corta aquela pontinha preta que tem de um dos lados da banana, põe a banana para cozinhar, meia dúzia ou uma dúzia, enfim, o que couber na sua panela de pressão, e cobre, né, com água. Deixa cozinhando, mais ou menos 15 minutos na pressão e abre. Então aquela banana vai ficar mole e você vai bater, pica ela e você vai bater no liquidificador com um pouquinho de água, pode ser até essa água mesmo que cozinhou. Tem gente que bate com a casca, eu bato com casca e tudo. Tem gente que bate separado, né? Então bate a polpa para fazer uma biomassa de polpa e usa as cascas para fazer um aperitivo, como se fosse de berinjela, né? Me fugiu o nome agora, gente. Picadinho com cebola, com legumes, com azeitona, enfim, fazer um aperitivo de casca de banana ou para outras coisas. Né? Você falou também. Ou o próprio hambúrguer. Tudo que pode ser. A banana, a biomassa de bolo banana tem que ser temperada ou ela é sempre uma mistura ou ela... Não, a biomassa em si ela é neutra, inclusive não tem gosto de banana. Ela é neutra, então você pode fazer nhoque com ela, você pode fazer bolo, você pode fazer patê, você pode fazer tudo. Sabe, né? Doces, salgados. Um brigadeiro de biomassa de banana verde. Então, quem tiver interesse, depois da live, vai lá no Namu e dá uma olhada nessa receita de brigadeiro. Perfeito. Legal. Ô, Van, e agora... Então, esses são os pré, só para a gente... Né, os pré, né, são as fibras que você encontra na biomassa, nas verduras e legumes, na casca dos cítricos, no bagaço dos cítricos, no gelzinho da linhaça, no iacon, que é aquela batata que você come crua, que tem a inulina. Maioria dos legumes, né, aspargo, tem bastante quiabo, as leguminosas em geral, os feijões. Então, isso tudo são os pré-bióticos. E os probióticos são os bichinhos vivos que a gente encontra no kefir, no kombucha, no rejuvelac, nos alimentos fermentados que a gente pode fazer, né? E também nos sachês e cápsulas que podem ser usados no momento necessário, né? Eu não uso muito porque eu acho que convém mais a gente alimentar a nossa flora que a gente já tem, para ela se equilibrar sozinha como precisa, do que dar a bactéria de fora sem saber qual bactéria que você está precisando. Então, a gente pode acabar também causando um outro desequilíbrio se a gente ficar tomando probiótico de sachê ou cápsula sem uma orientação, ou sem talvez para idosos. A gente pode pensar em casos específicos, num momento, né, de necessidade, numa diarreia, no momento que você tomar antibiótico e precise, mas, em geral, a gente pode alimentar nossa flora com prebióticos. Boa! Me perguntaram também sobre alimentação de idosos e jovens. Muda muito para manter uma boa imunidade, para aumentar a imunidade? Olha, os jovens, a não ser que sejam crianças muito pequenas que ainda estão formando, né, um sistema imunológico, eu acredito que se eles tiverem uma saúde, né, uma alimentação balanceada, um estilo de vida saudável, não tem tanta diferença. A gente tem que tomar mais cuidado com os idosos que já tem menos energia, já tem mais desgaste celular, né? A dificuldade de absorção que eles têm. Então, eles comem a mesma coisa, mas eles não absorvem tanto quanto nós, por exemplo. Então,
também é legal pensar em suplementação nesse momento para idosos. Estou fazendo bastante, inclusive, para dar esse up na imunidade. Mais vitamina C, mais zinco, mais selênio, mais ferro. A Bardana, qual que é o tipo de vitamina que ela tem, de nutrientes? A raiz de A Bardana tem bastante ferro, bastante magnésio. Não, Bardana, Bardana. Sim. Ah, ela? Bardana, sim. Magnésio. E tem. Ela é bem amarga, né? Ela é ótima para o fígado, inclusive quem perguntou aí do fígado. Ela ajuda muito na desintoxicação. E ela tem bastante fibra prebiótica também. Acredito que é um bom prebiótico para incluir para o intestino ficar saudável. Entendi. É mais difícil de achar, né? Em algumas feiras você encontra, mas não é tão fácil assim. Nesse momento não sei. Entendi. E, Ovan, por exemplo, a gente tendo uma imunidade boa, né, uma nutrição boa, mas estando dentro de casa, né, fechado, sem sol, com a cabeça a milhão, isso também é imunossupressor, não é? Imunodepressor. Sim, com certeza. Eu acho que a maior arma para a nossa imunidade é o nosso bem-estar emocional, assim. Claro que o físico, os alimentos, tudo bem, mas de nada adianta a gente estar comendo tudo bem se a gente tiver uma pilha de nervos, se a gente estiver insatisfeito, se a gente estiver nervoso, com medo, com pânico nesse momento. Então, acho que esse momento é um momento da gente repensar justamente nisso, assim, porque a gente foi colocado nessa situação para observar a nossa própria mente, assim, como que isso está trabalhando com um silêncio maior, sem tanta ter que sair, ter que trabalhar, ter que ir para fora. Então, é o momento a gente olhar para dentro e falar, não, o que eu estou fazendo da minha vida, tá certo, tá legal, tá indo de acordo com o que eu acredito, com quem eu sou, ou eu estou seguindo o modelo de alguém, de uma, sei lá, né, da sociedade, da família, estou indo de acordo com o que eu acredito, estou feliz com o que eu faço, eu estou me realizando, né, sendo quem eu sou, no que eu faço, no que eu posso ajudar as pessoas. Então, acho que é um momento de silenciar tudo isso de fora mesmo, assim. E se reinventar, assim, tanta gente fazendo coisas online, colocando seus talentos. Aliás, queria saber de vocês, pessoal. Exatamente. Quais os talentos nesse grupo, nessa live, porque assim, tudo é compartilhável, as pessoas, né, isso faz um bem enorme, você poder ensinar, você poder passar adiante, eternizar um talento seu, enfim, um conhecimento seu, né? Acho que é o momento de compartilhar e de descobrir novos dons mesmo. Não sei se vocês conhecem a história da vaquinha, empurre sua vaquinha. A nossa vaquinha está sendo empurrada e a gente está tendo que descobrir, reinventar, como você falou, descobrir novas formas de viver, novos dons, novas formas de ganhar dinheiro e de ajudar os outros com isso. Então é o momento da gente olhar para quem a gente é, e se não sabe ainda quem é o momento de descobrir, né? De tipo, desintoxicar de tudo, né? E falar, não, esse vírus veio fazer a gente olhar para a gente mesmo. E eu acredito que veio abrir o coração, né? Se a gente for pensar que o medo atrofia a nossa glândula timo, que é responsável pela nossa imunidade. Então, quem produz os nossos glóbulos brancos, nossas células imunes, é o nosso timo, que é uma glândula que fica bem aqui no meio do peito, né? Perto do coração. Então, está intimamente ligada com o nosso coração. E então, o que eu sinto é que quanto mais medo a gente tiver, mais a gente vai atrofiar a nossa glândula e fechar o coração. O nosso momento agora é de abrir o coração para tudo isso que a Gabi estava falando também. E redescobrir, né? Se entender para onde que a gente tem que ir. É a coragem, né? É o contrário do medo. O amor é o contrário do medo. É a coragem, que vem de cor, né? O coração vem de coragem, de ser quem você é. De ser quem você é, de descobrir quem você é e de espalhar esse dom com as pessoas e de testar. É uma prova, né? É um teste que a gente está tendo de solidariedade, de compaixão, de auxílio mútuo e de tranquilidade. Quer dizer, acho que quem for tranquilo, confiar e tiver coragem de mudar é que vai sobreviver a isso tudo. Então, vamos lá. Essa é a maior, é a melhor vitamina, nutriente para a imunidade que a gente pode ter nesse momento. Eu chamo de nutrição além do prato, né? Tem outros itens aí da nutrição além do prato que a gente pode falar também. Ai, fala.
Você estava falando do sol, né? Então, nesse momento eu não sei, eu estou sendo privilegiada que eu estou podendo tomar sol, acho que está sendo maravilhoso. Aliás, Quem puder, obrigada. assim, muito lindo, né? Se eu pudesse chamar todo mundo, gente, mas nesse momento a gente tem que, né, é introspecção e isolamento, então não dá. Mas o sol é muito importante para a imunidade, vitamina D, enfim, tira o mofo, né, deixa a gente alegre, enfim, muita coisa. Se vocês tiverem uma janelinha aí em casa, quem não tem quintal, que bate sol 15 minutos no dia, põe a cabeça lá, põe o braço na janela um pouquinho, chama a família, quem estiver em casa, vai todo mundo para a janela, aproveita e faz a serenata lá, que estão também com uma... tem um movimento de serenata na janela, né? Tem uma cantora que é a Luciana, ó, ela pode cantar. Ah, não, ela é contadora, não é cantora. Ah, Luciana, mas, pô, você sabe, né? A gente se reinventa nesses momentos. Vamos cantar, claro. Gente. Vamos dançar. Deve ter muito cantor reprimido aí, vai cantar na janela, gente. Outra coisa legal, né, é o sono, né? Aproveitar que tá tudo meio, tem que refazer a rotina, tá sendo outra rotina, desrotinização, né? Mas tentar dormir cedo e descansar bastante, é o que o momento pede, né? Fique em casa, descanse e cuide de si. Então a gente tem que aprender a cuidar da gente, se a gente quer ter saúde, imunidade, enfim. Esse é o momento mais propício de você aprender a cozinhar, aprender a silenciar e a fazer tarefas, né, que façam esse cuidado pessoal. Então o sono é muito importante, não tem imunidade sem sono. O sono é anti-inflamatório, é desintoxicante. Então tentem dormir cedo, aí entre 10 e 11 no máximo, para poder fazer esse processo de renovação celular, de deixar o corpo pronto para enfrentar o que precisar, né? E aproveitar esse momento. Vitamina C diária, a pergunta da Milena, funciona bem para o sistema imunológico? Ingerir o quê? Desculpa. Uma cápsula de vitamina C diária. Além de tudo isso, né, dessa nutrição além do prato, desse aquietamento da mente, né? Tudo isso que o NAMU ensina, inclusive. A gente tem vários cursos no NAMU que ajudam as pessoas a fazer isso tudo em casa, gente. Agora, sim, uma cápsulazinha de vitamina C, caso a pessoa não tenha tanto acesso, tempo, enfim, para usar laranjas e limão. Sim. Enfim. Eu acho válido, mas não qualquer vitamina C, assim, eu não acho muito legal vitamina C efervescente, cheia de corante, amarelo, tartrazina, etc. Porque tudo isso é antinutriente e acontece tudo que a gente falou, né? Muda o pH da flora intestinal, intoxica o fígado, não colabora. Então procurem uma vitamina C de longa duração, geralmente tem a revestida, a buffered, né? Tem vários tipos de vitamina C, e não tomem altas doses, tipo 2.000, 3.000 miligramas, porque não precisa, né? Eu acho que 500 a 1.000 miligramas nesse momento é o suficiente, talvez para um idoso a gente possa dar mais, mas não é só a vitamina C, né? A gente pode falar dos outros nutrientes e alimentos que contêm esses outros nutrientes também. Então, por exemplo, a castanha do Pará, né, ela é rica em selênio, que é essencial para a imunidade. Então, comprem aí quando tiver que fazer as compras ou encomendar castanha do Pará, comam 2, 3 por dia, né? Deem para o pai, para a mãe, para a avó, para os idosos, principalmente para as crianças. O zinco é muito, muito, muito importante na imunidade. Então, zinco a gente encontra também nas castanhas oleaginosas, mas nas sementes. Semente de abóbora é riquíssima em zinco, aquela verdinha já descascada. A semente de melancia também, então não joguem fora a semente de melancia. Podem bater no suco, comer junto, mastigar a semente de melancia, que vocês vão ter mais zinco também. O ferro também é essencial, né, para a nossa imunidade. Então, feijão preto, frutas vermelhas e roxas, né, açaí, morango, mirtilo, amora, framboesa, uva, né, suco de uva integral, tomar um shotzinho de suco de uva integral puro, aquele que a gente conhece. Castanha de caju tem muito ferro também. O que tem os cereais, aveia. B12. A está perguntando sobre a B12, Olha, a B12, ela é presente nos alimentos de origem animal, né? Então, se você come carne, ovos, enfim, vai ter B12, laticínios.
Porém, nesse momento, o que eu recomendo é que a gente não exagere, né? Quem come isso, ou até reduzir bastante por conta desse monte de toxina que vem junto com esses alimentos. Então, a não ser que você tenha fontes de carnes, alimentos de origem animal orgânicos, né? Que não vai antibióticos, hormônios e conservantes e tudo isso, isso pode ser prejudicial, né? Isso tudo vai abaixar a tua imunidade, vai matar a tua flora boa, a tua microbiota, e vai te deixar menos forte, né? Então, proteínas de boa qualidade a gente pode encontrar também na lentilha, no feijão, nas castanhas, nas sementes, isso aí é bem legal. E vegetarianos, né, Vã? Oi? Para os vegetarianos, né, que não comem carne, para os vegetarianos. Lentilha, isso. leguminosas. Exatamente. Se você tiver acesso aí daí a um ovo caipira orgânico também, talvez seja uma coisa boa. E a B12, ela é, na verdade, produzida pela nossa microbiota intestinal. Então, o que se fala é que a gente não absorve, porque ela é produzida num local onde já não existe mais absorção e ela é eliminada. Então, é por isso que os animais têm B12, porque eles também produzem nas suas floras intestinais. Só que a gente tem capacidade, sim, de absorver essa B12 se a gente tiver com o nosso fígado limpo, e com o nosso intestino equilibrado e funcionante. Então, quanto menos antibiótico a gente jogar lá dentro, menos toxina, medicamento e agrotóxico, a gente vai ter mais chance de ter a nossa B12 equilibrada. E para os veganos, como encontrar a B12? Nas leguminosas, né, que você falou. Então, a B12, além de tomar esse cuidado que eu falei com o intestino e ao médio e longo prazo você talvez consiga, né, equilibrar isso, eu recomendo suplementação de B12. Porque no momento que a gente está assim, de toxinas por todos os lados, é muito difícil você recuperar um estado de deficiência grande de B12 com alimentação, inclusive para carnívoros, porque tem onívoros, na verdade. Porque mesmo pessoas que comem carne, era o meu caso, né? Quando eu comia, eu sempre tive, né, uma baixa de B12 e uma certa anemia. Então não é o fato de comer carne que vai garantir que você tenha a sua B12. É o fato de você estar com o teu estômago equilibrado, porque é no estômago que você tem o fator intrínseco, que depende da acidez estomacal também. Então, se você não tiver esse fator intrínseco no estômago, a tua B12 não é ativada, né? Não é funcionante. Então, também, e fora a absorção intestinal e tal. Então, a gente tem que prezar muito pela nossa saúde intestinal, e fazer exames, né, para ver como é que estão esses níveis quando der, agora não, por favor. Mas tem alguns sintomas que a gente pode ver de deficiência de B12, que é assim, uma fadiga, uma exaustão enorme, dificuldade de dormir, dificuldade digestiva, queda de cabelo, dificuldade digestiva e principalmente formigamentos nos membros, assim, dormência nos braços, nos pés, né, falta de sensibilidade, assim, nos membros. Mas aí a gente compra na farmácia a suplementação para B12? Eu costumo fazer manipulada em gota ou sublingual, mas já existe na farmácia também. Aqui tem vários tipos de B12, né? Tem a cianocobalamina, tem a metilcobalamina, que eu prefiro, e cada uma tem um tipo de absorção, né? Eu não gosto tanto da cianocobalamina porque ela pode ser tóxica em altas doses, e ela não é tão bem absorvida. Então, o legal é fazer uma fórmula, inclusive com tudo isso junto, né, com ferro, zinco, cálcio, vitamina C, B12, manipulada, de repente orientada por um profissional de saúde, né, que veja já os sintomas que você tem, o que você precisa de fato. Mas nesse momento, se for impossível, né, fazer isso, dá para ir numa farmácia e tentar ter algum auxílio desses nutrientes que a gente encontra. Tem complexo B na farmácia também. Vitamina C, tentar essa de melhor qualidade. Uhum. Ou então vocês entram aí no @NutriVanessaria e bate um papo com ela particular, porque realmente ela tem muito conhecimento, muitas dicas. Eu estou atendendo online também, se alguém precisar nesse momento, enfim, montar uma suplementação, entender melhor o que pode fazer, até para os idosos, para o da família, enfim. Bacana. Só me chamar. Ô, Van, fala mais um pouquinho dos desafios que você tem feito também na internet, essas coisas bacanérrimas aí que você inventa. Eu estou fazendo um desafio da imunidade que me veio assim nesse momento. Acho que as pessoas estão precisando entender que em vez de ficar no pânico lá fora e vendo notícias, elas precisavam cuidar de si. Então eu comecei a fazer esse desafio.
tem lá os últimos 10 dias, tinha um post por dia falando de algum item desses que eu comentei aqui, outros. O coco também, a gente não falou do óleo de coco, que maravilhoso. No óleo de coco. Então podem ir lá ver, eu vou continuar alguns dias ainda. Então é só ver, tem vários itens que dá para vocês irem incluindo, eu coloquei dicas de como incluir na alimentação, essas coisas. E eu tenho o grupo, né, um grupo que eu faço um curso para a gente aprender justamente a reeducação alimentar, o que comer, como que o nosso corpo funciona, o fígado, o rim, intestino, outros nutrientes, a nutrição além do prato, enfim, tudo isso a gente está tendo um grupo agora, inclusive, né, que é a Maratona da Revolução Nutricional. Estamos no finalzinho, estamos no 15º dia, são 21. E eu estou querendo fazer um novo grupo nesse momento de quarentena para aproveitar, né? Que a gente está todo mundo em casa e de repente é o momento de se cuidar e de aprender mais sobre o que pode fazer por si, nesses cuidados. Então, quem tiver interesse pode clicar lá no link da bio, tem lá um grupo pré-maratona da Revolução Nutricional que você pode ir lá e entrar e de repente a gente vai combinar daqui uns 10 a 15 dias de montar um novo grupo. Bacanérrimo. Desse desafio em grupo. E estão me perguntando aqui uma dica, assim, uma dica geral. Por exemplo, beber água com limão ou só limão, mel, açafrão, alguma coisa para o dia, assim, você acordou, o que é bom fazer? Eu sempre recomendo água morna com limão, mas dá para pôr o açafrão, dá para pôr, enfim, quem come própolis, dá para pôr umas gotinhas de própolis, espirulina, clorela, quem tiver em casa aí, que são as algas, que são super ricas também em ferro, em magnésio. A água morna com limão é legal porque ela já ajuda você a acordar o intestino. Então, quando a gente ferve a água, aquelas bolinhas de oxigênio que soltam, isso vai ajudar a lavar o intestino, a botar o que está ali para fora. Então, mesmo quem tem prisão de ventre e tal, mas mesmo quem não tenha, pode ajudar você já começar o dia limpando o intestino. Inclusive, é o horário do intestino pela medicina chinesa, né? É de manhã, aí de manhãzinha. E o limão, ele também vai como alcalinizante ali, né? Embora ele seja ácido, ele tem um potencial de alcalinizar o organismo e você já acorda já reequilibrando os pHs, né, tanto do estômago como do intestino. E então, você pode até raspar um pouquinho da casca e jogar nessa água com limão, ou a casca você usa na fruta que você vai comer depois, ou no suco. E o limão pode fazer um suco, ácido, né, para gastrite, as pessoas que têm gastrite agora provavelmente aumentada pela tensão. Olha, para gastrite eu recomendo erva doce. Mastiga um punhadinho de erva doce que passa na hora. Azia, queimação, se quiser fazer chá também. Mas raramente o limão afeta quem tem gastrite. É muito pelo contrário. Ele vai regulando, equilibrando a gastrite. Entendi. Teve uma pessoa que me perguntou lá atrás alguma coisa para acalmar os chazinhos, enfim, coisas naturais para manter a mente aí equilibrada também. Chá de melissa, sensacional. Inclusive, ela também vai ter compostos antivirais, né? A gente não falou disso também, mas as ervas, temperos, então vamos aposentar aqueles cubinhos, sachêzinhos de tempero artificial que não agregam nada na nossa saúde e imunidade. E vamos voltar para os tempos da vovó e utilizar ervinhas do quintal. Aí se você tiver uma hortinha, senão você vai dar um jeito em algum momento de ter alecrim, sálvia, tomilho, açafrão, né, coentro, o que mais? Gengibre é super bom para imunidade também. Noz moscada, canela, anis, cravo, enfim. Tem um e-book de receita. Tem um e-book de receita também gratuito que vocês podem baixar lá no meu perfil, que tem uma receita de um sal de ervas, tem uma receita de uma massala, né, de um mix de condimentos, tem receita de um suco verde muito legal que vocês podem fazer de manhã também, e várias outras aí para evitar esses alimentos inflamatórios, evitar farináceos, evitar reduzir, né, as proteínas de origem animal que vem com essa carga de hormônios antibióticos, enfim, tem muita receita legal lá. Que delícia! Pessoal, queria saber se vocês têm alguma outra pergunta, que a gente já vai finalizar mais uns 2 minutinhos. E, Vã, passa mais dicas, fala mais um pouco, fala do seu trabalho. Bom, vamos falar do óleo de coco, porque a gente não falou muito bem.
Óleo de coco, que é super fácil, pode usar na comida, refogar e tal, mas também pode tomar nesse momento como um suplemento mesmo. Toma 3 colherinhas por dia, manhã, tarde e noite. Ele tem uma gordura excelente, que dá energia rápida, e ele tem o TCM, são os triglicerídeos de cadeia média, que vão ajudar nessa questão antiviral mesmo. Então ele é antifúngico, bactericida, antiviral, super bom para a nossa imunidade. Podem incluir o óleo de coco. Uma colherinha de chá 3 vezes por dia, para idoso pode até ser mais, se ele aguentar 3 colheres de sobremesa por dia. É gostoso, nesse momento. Não vai tomar um sorvete de óleo de coco. Mas... Sim, pode jogar também por cima da comida, né, assim, cru mesmo, não precisa também comer só puro, mas pode usar nas receitas e tal. Tá. Até uma bem importante. Sobre folhas de açafrão e de gengibre, as folhas. Então, as folhas, em geral, dos legumes, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque muitas delas têm oxalato, né? Que é uma substância um pouco tóxica para o nosso organismo. Algumas pessoas reagem mais ou menos, né? Às vezes pinica a boca, dá coceira, tipo descascar inhame, depende do inhame, às vezes tem mais oxalato, você tem aquela coceira na mão. Taioba, enfim, algumas folhas, quando você consome crua, para algumas pessoas dá uma reação. Então, mesmo o espinafre, né? Eu não recomendo espinafre cru, só refogado ou escaldado por conta disso. Olha só. Então, eu não sei, eu creio que as folhas do gengibre eu não sei se elas têm essa propriedade de ter muito oxalato, mas eu creio que sim. Tá. Precisa e aí, ver. Perguntando aqui a Silvia, perguntando como limpar o corpo desses venenos. Então, Silvia, fala aí, vá. Tá. Bom, existe essa desintoxicação que a Gabi comentou, que a gente pode fazer, que é mais profunda, mas nesse momento, digamos, o que a gente pode fazer com alimentos do dia a dia que ajudam a eliminar, né? Um equilíbrio de minerais no corpo ajuda a tirar metal pesado. Então, por exemplo, se a gente incluir a castanha do Pará, que tem muito selênio, ele é super benéfico nesse sentido, ele ajuda a eliminar mercúrio, chumbo, alumínio, né? Então, o selênio tem essa propriedade. As oleaginosas em geral vão ter vários minerais que vão ajudar nisso. O vinagre de maçã orgânico, aquele de fermentação natural, ele faz também essa solubilização, até o limão também, essa solubilização das toxinas. Então o fígado, tá tudo paradinho lá e o fígado transforma de lipossolúvel em hidrossolúvel. Então a desintoxicação, no fim das contas, é isso. É transformar substâncias químicas tóxicas que são lipossolúveis, que ficam presas na gordura, inclusive muitas vezes é por isso que a gente não consegue emagrecer e engorda, porque a gente tem muita toxina no corpo. Então o fígado transforma o que é lipossolúvel em hidrossolúvel, para poder sair pela linfa, pelos rins, pelo suor, pela respiração, enfim. Então o que a gente precisa é ter minerais, nutrientes, vitaminas para fazer essa detox do fígado, né? Fase 1, fase 2, enfim, tem vários processos. Então, se a gente tiver essa alimentação rica com castanhas, com verdes, com magnésio, com ferro e muita água, a gente ajuda, né? E o vinagre de maçã, como eu falei, e limão também vão ajudar. A cúrcuma também ajuda nisso. Manjericão? Manjericão maravilhoso também, assim como hortelã, salsinha, todos eles vão ter propriedades desintoxicantes, muita vitamina C, ferro, zinco, magnésio, enfim. Pode usar o manjericão. Ele é super detox. Então me bombardeou. Pode fazer um pesto. Quantas castanhas por dia? Vai. Olha, uma castanha tem mais ou menos 75 a 80 microgramas de selênio, que é o que é recomendado pela OMS por pessoa. Só que, na minha visão, são pessoas saudáveis que precisam disso. A gente não está saudável, em geral. A gente está com muita toxina, muita demanda, e a gente precisa de mais do que isso para manter saúde. Então, eu recomendo pelo menos 2, que dirá às vezes 3, né? Principalmente para idosos e tal. Se você também toma uma suplementação de selênio, aí você não exagera na castanha. Mas acho que nesse momento, assim, que a gente está precisando dar uma bombada na imunidade, pode comer 3 ou 4 por dia. Tá. E receitas com inhame? Olha, Nívia, tem um monte de receita no Namu, viu? Mas legal. Fala das propriedades do inhame. Ótimo. Eu acho que é bacana, né? Inhame é um super alimento, né? Inhame é super anti-inflamatório, também é depurativo, né? Ajuda a gente a desintoxicar também, eliminar essas toxinas.
E eu gosto muito do inhame como substituto do leite e dos laticínios. Então, apesar de não ter muita, né, proteína, eu acabo combinando ele com castanhas. E faço requeijão, faço queijos, faço molho branco, creme de leite, tudo que você pode imaginar. Castanha Então de pode Pará cozinhar. ou de caju, ou tanto faz? Ou Eu da uso mesma... castanha de caju. A do Pará é mais forte, né? Eu acabo usando ela mais para comer pura mesmo. Então eu uso as castanhas mais neutras que lembram um pouco mais esse sabor do leite. Então ou amêndoa, ou caju crua, ou a macadâmia. Você deixa de molho, então você sempre vai deixar as castanhas de molho, pelo menos 4, 6 horas para ficar molinha. E aí depois escorre e bate com o inhame que já está cozido, por exemplo. E aí tempera como você quiser, né? Se você puser um salzinho, ervas e azeite, virou um requeijão ali. Aí você pode dosar a consistência com água. Então, se você quiser fazer um catupiry ou um requeijão mais denso, você põe pouca água. Se você quiser fazer um creme de leite, um molho branco, você põe mais água e, né, e fica mais líquido. Então, dá para fazer muita coisa. A Thelma tá perguntando aqui, o inhame grandão sem ser o cabeludinho é tóxico? Então, ele costuma ser menos tóxico, depende um pouco. Depende um pouco também do solo, né, que foi plantado aquele inhame. Então, o melhor termômetro, acho que quando a gente vai descascar, a gente vê se aquilo fizer irritar a nossa mão, quer dizer que a gente, não só que o inhame pode estar cheio de oxalato, mas que o nosso corpo também está reagindo mais. Então, aí é bom você evitar também as folhas não convencionais de alimentos, o espinafre, enfim, outras coisas. A pele é um ótimo termômetro, né? A pele são milhões de boquinhas, né? Passa um pouco do inhame na pele e vê o que dá. Ó, a gente tem uma gravidinha aqui que eu vou dar prioridade para ela, gente. Prioridade. Quais os alimentos para uma gestante vegetariana para aumentar o nível de cálcio, quer dizer, manter o nível de cálcio bom? Tá, isso é uma dúvida bem comum de quem tira laticínio e tal, e não deve ser uma preocupação tão grande, porque assim, nossa necessidade de cálcio é diretamente relacionada com a nossa acidez sanguínea e do corpo. Então, o cálcio, além de construir ossos, ele vai regular o nível de acidez do organismo. Então, se a gente está ácido, porque está estressado, porque come industrializados, medicamentos refinados e todos esses aditivos e toxinas, né, tem no corpo, nosso sangue, nossos tecidos vão estar mais ácidos, vão estar constantemente tirando o cálcio do osso para equilibrar a acidez do organismo, porque a gente não pode ter sangue ácido. Então, subir um pouquinho, descer um pouquinho o pH, a gente já está puxando o cálcio do osso. Tem hormônios para isso, né? Para a gente sinalizar essa acidez e puxar o cálcio do osso, que é o estoque de cálcio mais próximo que pode fazer isso. Então, o sistema tampão. Uma boa dica é manter o corpo alcalino ali, equilibrado, né? Exatamente. Então, primeira coisa, sempre detox da despensa, comida de verdade, o mínimo possível de industrializados, medicamentos, toxinas. E fontes de cálcio no reino vegetal é o que não falta, né? Todas as leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico, castanha, sementes, gergelim, muito rico, tahine, né? As folhas verdes escuras nem se fala, né? Tem, inclusive, muito melhor absorção do que o leite, porque tem magnésio junto. Então, todos esses alimentos de origem vegetal que tem cálcio também tem magnésio, o que já equilibra esse nível de absorção. Então, é muito mais fácil você absorver o cálcio de origem vegetal, porque precisa do magnésio. Então, não tomem complementos de cálcio de 1.000, 2.000 miligramas só com vitamina D, sem pensar que precisa ter magnésio, né? Precisa ter verdes ou suplemento de magnésio para depositar no osso. Senão você vai ter esse cálcio calcificando o coração, calcificando artérias e ele não vai para o lugar que tem que ir. Pessoal, 50 minutos cravados. Quer dizer, eu atrasei 1 minuto, então vou deixar até 12:02. Mas foi uma entrevista... Eu também atrasei. Foi uma entrevista que eu acho que resolveu muitas questões, deu muita dica. A Vanessa é incrível, realmente é uma profissional de, assim, não só de coração, é uma amiga, uma fofa. E assim, eu acho que vocês podem continuar esse papo com ela, @NutriVanessari. E a gente vai estar também todos... a gente divulga no Namu, mas 11h11 é o horário que eu escolhi. Porque 12:00 a gente termina, né? Porque a gente tem que almoçar, fazer um prato colorido, enfim, tudo. Sim, maravilhoso. A Vanessa deu.
E agora tá na hora. Vamos almoçar gostoso, mastigando bastante, né, Vá? Isso, mastigação excelente. É imprescindível para fazer esses nutrientes chegar nas suas células. Tem que mastigar, gente. Aproveitem a quarentena. Aproveitem a quarentena justamente para silenciar, para focar no presente, para mastigar excelentemente, para meditar, fazer a meditação do prato. Tem um vídeo lá que eu fiz que é a meditação do prato. E para refletir sobre tudo isso, assim, o que a gente está fazendo com a nossa saúde, conosco mesmo, com a nossa vida, e fazer a grande mudança que cada um vai ter que descobrir aí dentro. Hoje já tem algumas mudanças aí para vocês focarem, né, de nutrição, saúde, tem atividade física também que a gente não falou, mas que é importante nesse momento, dá para inventar alguma coisa aí, dançar em casa, subir, descer, sentar e levantar, fazer o que der. E aproveitar esse momento também de estar com família, quem tiver, né, de afeto, amor, né, compartilhar seus dons, como a Gabi também falou, com a família, com quem está perto de você. E se você está sozinho, cuidar de você, porque esse é o seu momento com você, né, amor próprio, se cuidar, cozinhar para você, cantar para você, dançar com você, enfim. Se amar. Acho que se cuidar, amar. Né? Nutrição além do prato. Com certeza. Então vamos fazer uma respiração aqui, passar energia. Tem muita gente agradecendo, Vanessa. Muita gente mandando aqui que bom, mensagens gente. Que eu tô arrepiada de ver o tanto bom que poder colaborar. Tão gratas pelas suas informações, suas dicas. Então, que bom. Vamos almoçar. Bom apetite para todas. Um beijo. Quem quiser me chamar, estou aqui para a gente falar atendimento online. Acompanhem lá o desafio também. Vou colocar aqui, ó, só um minutinho, Nutri Vanessa Ari. Não deixem de visitá-la no Instagram dela, porque tem muita coisa bacana, né, Vá? Muita coisa legal. E as pessoas ainda estão me pedindo. Gente, mas a Vanessa tem que almoçar, pessoal. Ela é disciplinada. Vê se tá certo, ó. Tranquilo. Vanessa Ari, pronto. Beijo, amada. Beijo, pessoal. Beijo, gente. Se cuidem. E sem pânico. Mais ação e menos pânico, mais ação. Mais coração. Isso aí. Beijo. Beijo.